Olá, crianças do quinto ano, sejam todas bem-vindas a mais uma aula de português. Aqui é o professor Elton. Espero que todos possam estar bem. Hoje, na aula, estudaremos um pouco sobre os verbos. Mas antes de mais nada, vamos começar com o nosso momento de oração. Tudo é maravilhoso quando temos pessoas especiais por perto. Então, vamos rezar a oração do Pai Nosso, agradecendo pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, por tudo que somos e temos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a nossa aula de português de hoje, vocês irão precisar abrir agora o livro Aprender Mais. Peguem o livro Aprender Mais na página 125, tá bom? Você vai perceber que no livro Aprender Mais, página 125, você irá encontrar o reforço 20, que irá tratar sobre verbos, que é o tema da aula de hoje. Então, já com o seu material aberto, acompanhe a explicação e resolva também o exercício junto comigo. O que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, o verbo ele pode indicar três situações: indicar uma ação, indicar um estado ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, enquanto lá fora chove e venta, o homem entra em casa e pergunta: Quem pegou meu guarda-chuva? A mulher responde: Carlos levou seu guarda-chuva porque o dele está quebrado. O que está em negrito são verbos. Chover e ventar, por exemplo, são verbos que indicam fenômeno da natureza. Já as palavras entrar, perguntar, pegar, responder, levou, são verbos que indicam ação, tá bom? E o verbo estar, na última linha, porque o dele está quebrado. Estar é um verbo de ação, tá bom? Então, os verbos eles podem ser de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Vamos começar a praticar um pouquinho aqui com a primeira questão. Aqui você vai ter que escrever se os verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Vamos lá? Bem fácil a questão. É só para você colocar se o verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Daqui a alguns segundos eu já faço a correção da primeira questão com vocês. Fazendo a correção, nós temos que chove muito lá fora é um verbo que indica fenômeno da natureza. Mamãe está alegre, o verbo está indica estado. André desenha bem, desenha é um verbo que indica ação. Ventou muito ontem, o verbo ventou é um verbo que indica fenômeno da natureza. Ela ficou muito triste. Ficou é um verbo que indica estado. E Mário pescou muitos peixes. Pescou é um verbo que indica ação. Você pode prestar atenção, por exemplo, que nos verbos que indicam estado, sempre eles irão ser acompanhados de adjetivos, de predicativos que chamaremos, tá bom? O predicativo é a característica,
né? É o adjetivo. Então, por exemplo, aqui, ó, mamãe está alegre. Alegre é uma característica do sujeito mamãe. Assim como triste é uma característica do sujeito ela, tá bom? Indicando aí o estado como a mamãe está, que é estar alegre. Indicando o estado como ela ficou, que no caso foi triste, tá bom? Então, respondida a questão 1, passemos agora para a questão 2, que eu já mostro as respostas para vocês. Apenas para fazer comentários. Sublinhe os verbos que indicam ação e circule os que indicam fenômenos da natureza. Comer, beber, passear, gritar e andar são verbos que indicam ação. Então, sublinha comer, beber, passear, gritar e andar. Os verbos que indicam fenômeno da natureza são dois: relampejar e trovejar. Os verbos estar, o verbo ter, você não vai sublinhar, tá bom? Vai deixar sem marcar nada nesses verbos aí. Então, depois que você concluiu a questão 2, vamos passar agora para a questão 3. Se estiver atrasado, é só pausar o vídeo, responder e depois passar adiante. Leia as palavras e escreva nos quadrinhos. A, para verbos que indicam ação. F, para os verbos que indicam fenômenos da natureza. E E, para verbos que indicam estado. Então, primeiro vocês tentem responder, observe o verbo, coloque a letra e daqui a pouquinho eu já faço a correção. Fazendo a correção, nós temos que nevar é um verbo que indica fenômeno da natureza, F. Desenhar é um verbo que exprime ação, A. Ser é um verbo que indica fenômeno, aliás, é um verbo que indica estado, por isso letra E. Estar também indica estado, por isso que é letra E. Orvalhar é um verbo que indica fenômeno da natureza, letra F. E receber é verbo que indica ação, letra A. Então, F-A-E-E-F-A. Caso tenha errado, pausa o vídeo, faz a correção e depois dá prosseguimento. Bem, essa primeira parte nós trabalhamos sobre verbos que indicam ação, estado e fenômeno da natureza. Vamos falar agora sobre as conjugações dos verbos. Os verbos, pessoal, pertencem a 3 tipos de conjugações. Nós podemos dividir em 3 grupos. Grupos de verbos que terminam em AR, como andar, brincar, conversar, falar. Terminados em AR são verbos que pertencem ao grupo da primeira conjugação. Verbos terminados em ER, como beber, responder, comer, correr, pertencem à segunda conjugação, e verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação, como dividir, partir, sorrir. E os verbos que terminam em OR, como por exemplo o verbo pôr. O verbo pôr, antigamente, ele era escrito como poer. Assim, ele será classificado como sendo um verbo de segunda conjugação. Então, pôr, depor, propor, compor. Esses verbos que terminam em OR, você irá colocar junto ao grupo dos verbos de segunda conjugação. Não esqueça. Sabendo disso, vamos agora trabalhar a próxima atividade. Aqui você vai escrever a conjugação dos verbos, ou seja, você vai escrever se o verbo é de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Não tem erro. Na questão 1.
E na questão 2, faça com o modelo. Correu, aí você coloca o verbo terminado em ER, ou AR, ou IR, e diz qual é a conjugação. Por exemplo, correu, você sabe que é o verbo correr. Terminação ER, segunda conjugação. Respondendo a primeira e a segunda, já volto para fazer a correção com vocês. Primeiramente, vocês respondem sozinhos. Daqui a alguns segundos, já farei a correção da primeira questão e também da segunda. Fazendo a correção, nós temos o seguinte: falar é primeira conjugação, vender é segunda conjugação, dormir, terceira conjugação, escrever, segunda conjugação, reunir, terceira conjugação, pular, primeira conjugação, cantar, primeira conjugação e abrir, terceira conjugação. Então, essa questão bastava você prestar atenção no finalzinho do verbo. Lembrando, terminação AR é primeira conjugação, ER é segunda conjugação e IR é terceira conjugação. E o OR vai entrar dentro da segunda conjugação. Na questão 2, o verbo estava conjugado, você colocaria ele na forma infinitiva, ou seja, com a terminação AR, ER ou IR, e logo em seguida iria dizer qual é a conjugação daquele verbo. Por exemplo, sorria é do verbo sorrir, e sorrir é de terceira conjugação, por terminar em IR. Vivem pertence ao verbo viver, que é de segunda conjugação. Andava vem do verbo andar, que é primeira conjugação. Fugiu vem do verbo fugir, que é a terceira conjugação. Limpou, que é do verbo limpar, primeira conjugação. Resolveu, que é do verbo resolver, segunda conjugação. Caso tenha errado, pausa o vídeo, faz a correção, ou não terminou de responder, responda agora e depois dê prosseguimento. Não tem motivos para deixar a atividade em branco ou com resposta incorreta, tá bom? Passando adiante, nós temos aqui a questão 3. Preencha o quadro escrevendo 3 verbos para cada conjugação indicada. Aqui a resposta é pessoal. Cada um de vocês agora vai pensar em 3 verbos de primeira conjugação, terminação AR, 3 verbos de segunda conjugação, terminados em ER, e mais 3 verbos de terceira conjugação, terminados em IR. Você pode utilizar os verbos da questão anterior. Você pode pesquisar outros verbos, tá bom? Vou colocar aqui 3 exemplos para a primeira conjugação. Cantar, estudar, amar. Para a segunda conjugação, comer, escrever, florescer. E para a terceira conjugação, sorrir, dormir, partir. Mas é claro que vocês podem colocar os verbos da preferência de vocês, tá bom? Para concluir essa questão, pausa o vídeo, responde essa questãozinha, e depois dê prosseguimento às próximas questões.
Vamos lá. Dando continuidade, nós falaremos agora, pessoal, sobre pessoas e número dos verbos. O verbo muda de forma para indicar a pessoa, o número, o tempo e o modo. São 3 pessoas do verbo, e quanto ao número, o verbo pode estar no singular e no plural, observando o quadro. Nós temos aqui a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, que é eu, tu, ele. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é nós, vós, eles. Aí nós temos aqui o verbo cantar, que é um verbo de primeira conjugação, conjugado no presente. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Quais são os tempos dos verbos, pessoal? O verbo, ele muda de acordo com o tempo em que se passa a ação. Os tempos do verbo são presente, o pássaro voa para a árvore, a ação acontece agora, né? Então, voa é um verbo conjugado no presente. Pretérito, que é o passado, o pássaro voou assustado, a ação já aconteceu. E o futuro, o pássaro voará para a árvore, a ação ainda vai acontecer. Então, nós temos aqui como tempos principais do verbo o presente, o pretérito e o futuro. Só que o pretérito e o futuro, eles se dividem, tá bom? Então, vejamos. O pretérito divide-se em 3. Pretérito perfeito, exemplo, o menino pulou a cerca. Pretérito imperfeito, o menino pulava a cerca. E pretérito mais que perfeito, o menino pulara, já pulara a cerca. O futuro divide-se em 2. Futuro do presente, o menino pulará a cerca. Futuro do pretérito, o menino pularia a cerca. Bem, na nossa próxima aula, ainda esta semana, nos deteremos a trabalhar com mais foco os tipos de pretérito e os tipos de futuro. Saber identificar quando é que é pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, quando é que é futuro do presente e quando é que é futuro do pretérito, tá bom? Porque as terminações vão ser diferentes para cada tipo de pretérito e também para cada tipo de futuro, tá bom? Mais uma questãozinha para vocês. Leia observando as palavras destacadas. Em seguida, escreva nos quadrinhos o tempo do verbo de cada frase. Aqui, a sua resposta é presente, pretérito ou futuro, tá bom? Basta você completar do ladinho aí, no quadrinho laranja, se é presente, pretérito ou futuro. Só observar o verbo que está em negrito e responder. Daqui a alguns instantes, eu volto para fazer a correção com vocês. Fazendo agora a correção, pessoal, nós temos o seguinte: a menina come doces é presente, comeu doces é pretérito, a ação já concluiu, já acabou, já foi realizada no passado. Comerá é futuro, porque é uma ação que ainda vai acontecer. Paulo bebeu refrigerante. Bebeu é pretérito, porque é uma ação que já aconteceu no passado. Beberá é futuro, ainda vai acontecer. E bebe é presente, tá bom? Se estiver errado, pause o vídeo e corrija o que for necessário. Na letra C,
Papai dividirá o dinheiro entre todos. Dividirá é o quê? Presente, pretérito ou futuro? E divide. É presente, é pretérito, é futuro? E dividiu. E na questão 2, você vai reescrever as frases passando o verbo para o tempo pretérito. Então, eu durmo muito, durmo é presente. Você estuda muito, pouco, também é presente. Letra A, letra B, você vai reescrever colocando o verbo no pretérito, que é passado. E na questão 3, você vai também reescrever a frase, só que mudando o verbo para o futuro. Faça isso, que daqui a pouquinho eu já mostro a correção para vocês. Fazendo agora a correção com vocês, caso não tenham terminado, pausem o vídeo, respondam e depois assistam a correção da questão. Só terminando aqui a letra C, dividirá é futuro, divide é presente e dividir é pretérito. Segunda questão, letra A, resposta. Eu dormi muito, dormir é o verbo dormir no pretérito, né? Dormir com i. Estudou, você estudou pouco, né? Resposta com o verbo estudar no pretérito. Agora a questão 3 é o verbo no futuro. Eu fico aqui em casa, eu ficarei aqui em casa. Ficarei é o verbo ficar no futuro. Paulo comeu o bolo, comerá, que é futuro. Paulo comerá o bolo. Espero que tenham conseguido acertar. Se estiver atrasado, mais uma vez, pause o vídeo e faça a sua correção. Dando continuidade, agora falaremos sobre modos dos verbos. Vamos recapitular até aqui. Já trabalhamos nesta aula que os verbos podem indicar ação, estado e fenômeno da natureza. Vou só voltar aqui um pouquinho. Já trabalhamos as conjugações dos verbos, verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação, de terceira conjugação. Vimos também que os verbos possuem as pessoas, né? E são divididas em primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural. Eu, tu, ele para o singular, nós, vós, eles para o plural. Vimos que os verbos se dividem também, são classificados de acordo com tempo, presente, pretérito e futuro. Vimos que o pretérito vai ser dividido em 3 tipos, pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito, e que o futuro se dividirá em futuro do presente e futuro do pretérito. Vimos também, veremos agora que os verbos, pessoal, também se dividem em modos. São 3 modos dos verbos. Modo é a maneira como o fato se realiza. Os modos dos verbos são indicativo, o menino pega o figo. O modo indicativo, ele se caracteriza por indicar uma certeza, um fato de modo certo, positivo, real. Então, quando eu falo o menino pega o figo, realmente eu estou afirmando, né, dando uma certeza de que alguém fez alguma coisa. O menino pega figo. Já o modo imperativo é aquele modo que indica uma ordem, um pedido, uma ameaça, um conselho. Por exemplo, pegue o figo. Nessa frase, pegue o figo, alguém está dando uma ordem ou fazendo um pedido para alguém realizar uma ação.
a ação de pegar o figo. Já o terceiro modo, que é o subjuntivo, ele vai indicar uma incerteza, um fato duvidoso. Ó, se você pegasse o figo, na frase se você pegasse o figo, não é uma certeza que essa pessoa vai estar pegando o figo, tá bom? Por isso é o modo subjuntivo, que indica dúvida, incerteza. Então são três modos verbais: o modo indicativo, que indica certeza, afirmação; o modo imperativo, que vai indicar ordem, pedido, conselho; e o modo subjuntivo, que irá indicar uma dúvida, uma incerteza. Como é que você vai conseguir identificar isso? Dentro do contexto. A frase, o texto é que vai lhe dizer e fazer com que você interprete se naquela situação o verbo está no modo indicativo, no modo imperativo ou no modo subjuntivo, tá certo? E aí, falando nisso, vamos ver aqui as formas nominais do verbo. Os verbos ainda têm três formas nominais: infinitivo, que são os verbos terminados em AR, ER ou IR, por exemplo, a, pegar, comer, partir. Toda vez que você ouvir falar em verbo no infinitivo, é o verbo que não está conjugado. É o verbo que termina na primeira conjugação, ER, verbo na sua segunda conjugação, ER, e verbo na terceira conjugação, IR. Por exemplo, se você observar o verbo voar, voar não indica uma ação no presente, não indica uma ação no passado e nem uma ação que ainda vai acontecer. Agora, quando eu falo assim, voei, vou ou voarei, aí sim, nesses três casos, eu estou indicando uma ação que já aconteceu, passado, que acontece agora, presente, que acontecerá no futuro. Mas só que quando o verbo está no infinitivo, você não vai poder perceber o tempo do verbo, tá bom? Então, o verbo na forma nominal infinitiva, ele vai terminar. São os verbos que vão estar na primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Verbos que estão no gerúndio, eles terminam com NDO, ó, voando, pegando, comendo, partindo. Veja que essa regularidade, ó, o NDO no final de cada verbo: voando, pegando, comendo, partindo. Então, terminação NDO, verbo no gerúndio. E o verbo no particípio, terminação ado ou ido. Ó, voado, pegado ou pego, comido, partido. Ó, terminação ado, ido, ido. Então, terminação ado e ido é a forma nominal particípio. Terminação NDO, forma nominal gerúndio. Terminação AR, ER e IR, infinitivo. Vamos exercitar agora. Escreva o modo dos verbos destacados. Como assim modo? Não é para você dizer se o modo é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Esses três modos aqui, ó, indicativo, imperativo ou subjuntivo. Na questão 1. Na questão 2, pede que você, em cada formas nominais, estão os verbos... Em que formas nominais estão os verbos destacados? No, escreva nos quadros. Observe o exemplo. Por exemplo, ele vai abrir o guarda-chuva. Como o verbo abrir termina em IR, então é infinitivo. Abrindo, NDO no final, é gerúndio. E aberto é o particípio. Não foi abrido porque não existe a palavra abrido. O particípio do verbo abrir é aberto, tá bom? Abrido não tem. Por isso que vocês talvez tenham estranhado, porque aqui o particípio, eu falei que é a terminação ado e ido, mas só que o particípio, em alguns verbos, eles são irregulares, ou seja, não utilizam o ado e ido. Um deles é o verbo abrir. Não tem abrido, tem aberto, tá bom? Mas aberto é o particípio do verbo abrir. Faça a mesma coisa com letra A
E letra B, colocando onde é que está gerúndio, onde é que está particípio, onde é que está infinitivo. E na primeira questão, é só falar se o modo é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Daqui a pouquinho eu já faço a correção com todos. Fazendo agora a correção, nós temos desça da árvore, é uma ordem, então é um modo imperativo. Eu estou brincando, é uma afirmação, então modo indicativo. Se eu pudesse, aqui é uma dúvida, né? Não é uma certeza. Então é modo subjuntivo. Então a sequência é imperativo, letra A, indicativo B, subjuntivo C. Na questão 2, ela vai comer o doce, comer é infinitivo. Ela está comendo o doce é gerúndio. Ela já tinha comido doce, particípio. Vou fechar o cofre, fechar, terminação AR, infinitivo. Estou fechando o cofre, terminação NDO, gerúndio. O cofre já foi fechado, terminação ADO, particípio, infinitivo, gerúndio, particípio, infinitivo, gerúndio, particípio. Se estiver errado, pause o vídeo e faça a sua correção. Passe agora para a página 132, questão 3. Complete as frases empregando o gerúndio dos verbos, terminação NDO, tá bom? Por exemplo, elas correm, elas estão correndo. Eu grito, eu estou gritando, né? Todo mundo responde da questão 3 bem rapidinho, porque já já eu já faço a correção. Fazendo a correção, nós temos eu grito, eu estou gritando, gritando, NDO. Ele come, ele está comendo, nós desenhamos, nós estamos desenhando. Então, gritando, comendo, desenhando, todos estão no gerúndio, terminação NDO. Espero que tenham acertado. Passemos agora para a próxima questão, ainda na página 132. Preencha o quadro escrevendo o infinitivo e a conjugação dos verbos. Observe que o primeiro já foi feito. Continue. Fazia, aí você vai pensar, fazia é do verbo fazer. Fazer é infinitivo. Terminação ER, segunda conjugação. Segundo o verbo, passou. Passou pertence a qual verbo? Passou é do verbo passar, terminação AR. Então, se é terminação AR, a conjugação é a primeira. Então, preencha a tabelinha toda. E depois, na questão 2, você vai colocar P no quadrinho, se o verbo for presente, PA se for pretérito e F se for futuro. Tá bom? Observando aí o tempo verbal de cada verbo. Quando você concluir a primeira e a segunda, aguarde pela correção. Daqui a pouquinho já volto para fazer a correção das duas questões.
Agora eu farei a correção. Se não tiver terminado, pausa e depois continuar assistindo a correção. Passou, passar, primeira conjugação. Recebia é do verbo receber, segunda conjugação. Terminei é do verbo terminar, primeira conjugação. Partiram é do verbo partir, terceira conjugação. Saímos é do verbo sair, terceira conjugação. Na questão 2, comprei é pretérito, PA. Desenho é presente, P. Comi é pretérito, PA. Compro, presente, P. Desenharei, futuro, F. Comerei, futuro, F. Comprarei, futuro, F. Desenhei, é pretérito, PA. E como é presente. Pronto. Finalizamos a nossa correção. Se estiver atrasado, pausa o vídeo e faz a correção que estiver faltando. Estamos finalizando a nossa aula por aqui. Vou deixar vocês agora com uma tarefa de casa no caderno 4. As páginas vão estar na agenda do dia, tá bom? É só conferir e anotar e fazer a atividade. Lembrando que não é necessário me enviar foto dessa tarefa de classe e também na tarefa de casa que você vai fazer agora após este vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, se cuidem. Se precisar, quiser tirar a dúvida, é só me chamar, tá bom? Tchau, tchau.